Está começando mais um podcast do zero à programação parametrizada. O nosso tema de hoje é: quais peças e processos preciso usar na programação parametrizada? Seja bem-vindo. Se a gente aí não se conhece, meu nome é Renato Castro, sou engenheiro mecânico, estou há mais de 15 anos na indústria, trabalhando com máquinas, CNCs, processos aí mecânicos, e hoje estou aqui no CAD/CAM Brasil, sou professor aí, e o nosso objetivo aqui, meu e do Fernandão, é ajudar programadores de máquinas CNCs, operadores de máquinas CNCs, a faturarem no mínimo 6K por mês e se tornarem especialistas em programação parametrizada em 30 dias no seu comando. Inclusive, o tema de hoje é sobre parametrização. Mas olha só, o podcast está começando agora, nesse exato momento, e o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que ele, Edivelton Alencar. Se apresenta aí para a turma, meu amigo. Boa noite, meus queridos. Eu sou o Edivelton. Trabalho com usinagem aí já há mais de 10 anos aí na área CNC, né? Hoje estou aqui trabalhando na CAD/CAM junto com o Fernando e com o Renato aqui e dando suporte aí para a galera da comunidade, cara. Eu era de Birigui, né, no interior de São Paulo. Agora estou a 700 quilômetros de distância da minha cidade, que é uma pernada aqui. Altas aventuras para chegar até aqui, viu, Renato? Mas é isso aí. Estamos todos juntos aqui agora para fazer esse nosso projeto aqui crescer cada vez mais. E olha só, o tema de hoje é falar sobre parametrização, como a gente sempre fala aqui constantemente. E antes da gente chegar no ponto ali exato, né, como aplicar essa parametrização, quais os processos, os tipos de peças, eu gosto sempre de voltar um pouco no passado para explicar alguns fatos históricos que ajudam a gente a entender realmente para que sentido a gente está caminhando e aonde é que a gente vai chegar também. Hoje, comumente se vê dentro do chão de fábrica tornos CNCs, centro de usinagem, fresadora, torno convencional, mas há muitos anos atrás, obviamente, nada era computadorizado como é hoje, né? Tudo era feito de forma muito mecânica e artesanal também. Se a gente pegar a história há 300 anos antes de Cristo, o que acontecia lá atrás? Lá atrás tinha um torno chamado torno de vara. Tinha um cara que pegava uma corda, passava essa corda na peça e tinha uma vara embaixo, ele ficava pisando e a peça revolucionava para um lado e revolucionava para o outro, e ele ia com a ferramenta e ficava desbastando o material ali. Claro, isso aí é muitos anos atrás, né? Época da idade das cavernas aí. Só que, olha só, eu sempre falo para vocês de passado para a gente ir entendendo cada vez mais o presente. Depois de algum tempo, no século XVIII já, Edivelton, o que aconteceu? Um cara doidão, um escocês malucão, chamado James Watt, no século XVIII, ele desenvolveu a primeira máquina a vapor. E o que aconteceu de lá para cá? Os meios de produção começaram, teares, por exemplo, e afins ali, começaram a se adaptar a essa nova realidade. E no CNC, na verdade, nem vou falar de CNC agora, tá? É proibido falar de CNC agora. Vou falar mais tarde. E nos tornos antigos, né, que eram todos manuais ali convencionais, não foi diferente. Os caras também aplicaram a máquina, o vapor nesses tornos aí e fizeram esses caras funcionar, né, essas máquinas funcionarem. E olha o que aconteceu. Presta atenção, você que está me acompanhando aqui hoje, da importância de você entender o desenvolvimento das coisas, né? Aquela fábrica que tinha antes 100 funcionários, artesãos ali trabalhando, fazendo peças, agora pode ser substituída ali por uma única máquina a vapor que faz o trabalho de 50 a 100 homens, né? E olha só, à medida que o tempo vai passando,
o que está acontecendo lá atrás com a realidade atual. As coisas estão avançando tecnologicamente, a mão de obra está precisando ficar cada vez mais capacitada e a redução do número de trabalhos, de cabides, digamos assim, de emprego ou gavetas de emprego estão cada vez diminuindo, né? E lá atrás não foi diferente. O que aconteceu? A manufatura se tornava mais mecânica, cada vez mais mecânica, e os primeiros o trabalho que antes era muito mais caro, a mão de obra artesã que antes era muito mais cara, passou a se tornar muito mais barata ou até mesmo ser substituída por uma mão de obra muito mais barata. E olha só o que está acontecendo, né? Se você olhar para o presente, o que está acontecendo hoje? A gente está substituindo cada vez mais a mão de obra física ali, o cara que vai colocar força para fazer uma coisa, por inteligência, por pessoas que são especialistas em fazer algo com menor tempo, no menor esforço. E aí, claro, eu vou chegar lá na parametrização para você entender exatamente o que está acontecendo ao longo dessa história. Já já o Ediveltão entra na parada de novo aí. Se a gente olhar para a máquina CNC, de fato, você que está me acompanhando aqui, o que aconteceu nos últimos anos? Em 1949 foi quando, pela primeira vez, Ediveltão, colocaram lá num laboratório em Massachusetts, nos Estados Unidos, fizeram os primeiros testes com máquina, ou seja, aplicando o CNC, o comando numérico computadorizado, nas máquinas, tá? Foi a primeira vez que fizeram os primeiros testes, 1949. Só que esse teste só deu certo, só teve resultado 3 anos depois. E olha só como é curto esse espaço de tempo, desde 1949 ou 1952, quando a gente teve o primeiro resultado, até os dias atuais, né? É muito pouco tempo. Só que o resultado de fato da programação CNC, ela só teve um resultado expressivo a partir de 1978. Então, se você pegar o comando numérico computadorizado de 1978 até 2023, que é onde nós estamos agora, ao vivo com você, nesse podcast, são apenas 45 anos. Então, são apenas 45 anos que nós temos o CNC, o comando numérico computadorizado numa máquina. E olha só a oportunidade que existe nesse mercado para que muitos de vocês que estão acompanhando a gente nesse podcast de hoje, existe, né? Dá para que você consiga se destacar com máquina CNC sendo um especialista. E aí, a gente entra agora um pouco mais na parametrização, né, Edivelto? Porque olha só, nos últimos 45 anos, o que tem acontecido? Tem acontecido que as empresas têm desenvolvido as máquinas, elas têm desenvolvido cada vez mais os comandos para essas máquinas, deixando eles cada vez mais sofisticados, né? Comandos, a parte interativa da máquina é uma evolução muito grande. O desenvolvimento de softwares de CAM, outra coisa muito importante. Só que a parametrização ela vem como uma evolução também da programação CNC. E por quê? Se você que está aqui agora me assistindo me perguntar por que a parametrização ela vem como um avanço tecnológico? Porque olha só, todo fabricante de máquina CNC, seja da própria máquina ou até mesmo do comando, em específico do comando, né? Ele precisa, antes de soltar uma nova versão ou qualquer outra coisa que seja relacionada ao software, ele precisa fazer alguns testes, não é? E para fazer testes, eu posso utilizar ou um software de CAM, que é a realidade atual aqui, mas também posso utilizar a parametrização para diminuir o meu tempo de testagem, né? Eu posso pegar um programa, desenvolver a parametrização e botar esse teste, essa máquina para funcionar. E aí a gente entra numa outra situação interessante. Eu estou andando por uns caminhos aqui, você vai entender. Por que muita gente, muitos programadores de máquinas CNCs que estão hoje no mercado não dominam a parametrização, não sabem exatamente como aplicar essa parametrização?
Porque olha só, a parametrização foi desenvolvida lá atrás pelos próprios fabricantes, né, para usar a memória da máquina e diminuir o seu tempo ali de testagem. Só que essa informação ela não foi passada de uma forma ampla como é uma programação comum, uma programação ISO, né? Como é uma aula de campo, por exemplo, para os outros programadores, para as outras pessoas. E até dá para se entender, porque se você lembrar do que eu acabei de falar, a gente tem apenas 45 anos, né, de história com CNC. Então é muito recente. É muito provável que as próximas gerações que vão trabalhar com CNC tenham muito mais facilidade e tenham muito mais contato com a parametrização do que essa geração que está aqui agora. Claro, nada está perdido. O CAD-CAM Brasil está aqui justamente para resolver esse problema nessa lacuna aí. Com certeza. Mas olha só, que interessante. Se os próprios fabricantes desenvolvem um programa parametrizado para diminuir o seu tempo, para diminuir o risco, imagina você que está aqui me acompanhando. Por que você não vai utilizar isso a seu favor também, né? E aproveitando o gancho, Edivelto, eu sei que você estava há algum tempo trabalhando no chão de fábrica. Hoje o Edivelto está mais no ar-condicionado aqui com a gente, vai numa fábrica de vez em quando com a gente, mas ele já passou na estrada de chão igual eu aqui e o Fernandão. Hoje o Edivelto está aqui com a gente, mas ele já passou no chão de fábrica e tem, né, história também com a parametrização. Edivelto, conta um pouco da sua história aí com a parametrização e aí a gente vai avançando aqui no nosso bate-papo. Não, beleza. Cara, eu trabalhei durante aí, pode-se dizer, 7 anos da minha vida, não, 8 anos da minha vida, sem nem imaginar o que era uma programação parametrizada, cara. A empresa onde eu trabalhava, ela é ainda uma prestadora de serviços, né? E essa empresa, ela quando é prestadora de serviços e faz peças em série, por exemplo, ela tem uma gama muito alta de variedades de peça, né? Então, imagina você ter uma máquina lá, um torno GL240, né? Que era o torno mais recente que essa empresa tem, né? Você tinha ali 150 programas, 200 programas por máquina. Já chegou a ter 2 GL, mais 3 comandos Mach 9. E aí, o que acontecia? Você lotava o espaço da máquina de memória lá, e aí você tinha que ficar tira programa, põe programa, parecendo o filho do Will Smith lá, põe casaco, tira casaco, né? E aí você ficava tirando e colocando o programa da máquina. Cara, isso era um transtorno gigante. Sem contar que nessa transferência aí de programa, você criava uma cópia, aí você tinha a cópia da revisão e a revisão da cópia, e aí você ia amontoando um monte de programa. E a hora que você ia fazer a peça de novo, acabava que você tinha que fazer um programa novo, né? E aí eu não fazia ideia do que era uma programação parametrizada e não sabia qual que eram os benefícios que essa programação poderia trazer para uma empresa, por exemplo. O primeiro ponto aí seria da redução de programas, por exemplo, né? Sim, sim. E já passei por situações dentro dessa primeira empresa aí, onde eu tinha que fazer, por exemplo, cálculos de trigonometria e para quem não tinha nenhuma intimidade com trigonometria, isso era um terror, cara. Você ficava fazendo cálculo, refazendo cálculo e testando e retestando e um medo da peça sair errada, cara. E é o ponto de eu conhecer a parametrização e saber tudo que ela podia entregar dentro de uma máquina, cara, foi uma situação assim que quando eu conheci a parametrização, eu falei, cara, foram 8 anos sofridos da minha vida que podia ter sido muito mais leve, cara, muito mais leve. Mas uma coisa que é interessante, né? Você tinha nessa empresa aí, não sei se você falou, acho que não, você tinha nessa empresa uma situação de peças muito semelhantes também, né? Tinha uma situação em que as peças eram muito parecidas, eram famílias de peças e que facilitou a sua aplicação na parametrização, né? Isso. Aí, essa foi na segunda empresa que eu trabalhei. Renato. Tá. Eu saí dessa primeira empresa. Nessa empresa eu não tive a oportunidade de aplicar programação parametrizada, que aí foi na transição entre uma empresa e outra que eu comecei a aplicar.
E aí, quando eu conheci a programação parametrizada, nessa segunda empresa onde eu trabalhei, eles são fabricantes de porcas, né? E aí, na estampa da porca, às vezes sai uma rebarba ali que você precisa padronizar, você precisa facear aquela peça lá, né? Agora, você imagina uma empresa que fabrica ali, sei lá, 100, 150 modelos de porca. Você ter 150 programas diferentes, 150 possibilidades de erro, né? Ao ponto de você ter essas possibilidades de erro aí e não precisar fazer 150 programas, né? Sim. Foi aí o meu primeiro contato com a programação parametrizada. Entendi. Eu vi o Fernando falando sobre essa programação. Ele falou sobre alguns cálculos, o que podia fazer e tal. E aí eu fui atrás e fiz aí um programa parametrizado para fazer todas essas peças aí. E assim, se chegar uma porca de um modelo novo, diferente, o programa tá pronto lá. Ele não precisa esquentar a cabeça. E tem um detalhe aí, né? Tem um detalhe aí, que é o seguinte. Você tinha um problema e sabia que tinha um problema, né? Que era ficar ali programando e buscando os programas, né? Toda vez que você fosse fazer uma porca diferente, você tinha que ir lá na memória da máquina ou no cartãozinho procurar o programa daquela porca, né? Sim. Na sua cabeça, era um problema, mas estava beleza, porque, cara, é normal, a gente tem que fazer o programa, tem que fazer a máquina funcionar e paciência. Só que você não descobre que é um problema quando você não sabe ainda que existe uma solução melhor, né? Existe uma forma mais inteligente de se fazer a máquina rodar com mais segurança e mais tranquilidade. E aí, que foi a grande sacada no seu caso aí, né? Você pegou a parametrização, você colocou ela, deu certo na primeira peça que você fez, né? Sim. Funcionou perfeitamente. Perfeito. E você falou, cara, tá resolvido o problema da empresa na raiz. Eu resolvi o problema na raiz. Por que resolver o problema na raiz? Porque agora, se a gente parar para pensar, você deixou o parametrizado lá na empresa e com certeza tem alguém utilizando esse parametrizado e essa pessoa sabe que é só trocar algumas variáveis ali que o programa vai funcionar e a peça vai sair. Então, olha o que aconteceu. Você deixou uma solução de diminuição de tempo na empresa, você deixou uma solução de otimização de programação e você deixou também uma solução em que a empresa não precisa mais capacitar o cara assim, de um nível que ele tenha que aprender a parametrização para fazer a máquina rodar. Não, ele só precisa saber fazer as alterações corretas ali no cabeçalho do programa, né? Exato, cara. E assim, fica muito mais simples, né? Porque o próprio programador que está na empresa hoje, ele não precisa esquentar a cabeça. Sim. Cara, ele pode desenvolver outros programas, cuidar de outras máquinas. Hoje a empresa lá tem um centro de usinagem. Fazer uma programação num CAN, por exemplo, demanda de muito tempo, dependendo da peça. Sim. Agora, imagina o cara ter que parar uma programação de um CAN, onde ele estava com um raciocínio naquela peça, né? Ele estava em mente a velocidade de corte que ele ia usar, a ferramenta que ele ia usar. Aí o operador do torno acaba lá de fazer uma peça e ele tem que fazer um programa de uma porca. Até ele lembrar o que ele estava fazendo no CAN, cara, isso daí quebra o raciocínio. Ele vai demorar ali 20, 30 minutos, às vezes, para retomar o raciocínio dele que ele estava fazendo a programação no CAN. Então, a programação parametrizada, quando eu conheci, né, isso daí, cara, eu falei assim, não é possível que ninguém fala disso, não é possível que isso daqui ficou perdido ou escondido por tanto tempo, né, ao ponto das pessoas saberem o benefício desse tipo de programação e não divulgar, cara, é complicado. Eu fiquei... Mas então, vamos pensar o seguinte, o tema hoje é para falar sobre peças e processos, né, usando a parametrização. No seu caso aí, você tinha porcas, né? Foi o que você falou para mim aqui, que você tinha porcas aí para fazer, né? E nessas porcas aí, quais eram os principais processos? A gente está falando de peça agora,
que é a porca, e qual que eram os principais processos nessa porca? Então, a porca, ela precisava fazer um chanfro externo ali, né? Essa empresa, ela trabalha com normas de porca, né? Norma ISO, né? Sim. A própria norma ISO, ela tem uma normativa que fala de ângulo de chanfro de porca, padrão de comprimento, ângulo interno e tal, né? Sim. E trabalhava também com projetos especiais. Então, os processos eram fazer um chanfro externo, facear a peça e fazer um chanfro interno. Esses eram os processos, né? Uhum. E aí, qual que era a sacada? Nem sempre eram os mesmos ângulos, externo e interno. E aí, como é que você faz? Se for um chanfro de 45 graus, o cálculo é simples, não é? Sim. Mas e se for um chanfro de 30 graus? Aí já é outra conta, né? Aí você tem que ficar refazendo toda hora contas diferentes, ou se o programa já estiver pronto, claro, você tem que ir lá buscar o programa para ver e botar ele para rodar na máquina, mas sempre desconfiado se alguém não mexeu em nada, né? Sempre Sim. desconfiado ali se não tem alguma coisa diferente. Aí você tem que ir lá conferir de novo na calculadora, às vezes, se realmente vai dar os 30 graus ali com aquela conta. Mas fica aquela sensação de, cara, será? O dedo já vai no potenciômetro aqui. Deixa eu ver se vai rodar mesmo. E é algo que na parametrização fica muito mais fácil de controlar se ninguém realmente também, né? Claro, ninguém for lá e ficar mexendo na estrutura do programa. Se mexer só no cabeçalho, você já sabe bater no olho se está correto ou não as informações, né? Mas assim, uma coisa interessante é o seguinte: como a gente está falando de peças e processos que se pode utilizar a parametrização, no seu caso aí, você usou ali chanfros externos e internos, né? Você utilizou processo de faceamento. E para quem está acompanhando a gente aqui agora, nesse podcast, existem 1001 possibilidades aí para se aplicar a parametrização no chão de fábrica. Por quê? Porque a parametrização ela está diretamente relacionada com a necessidade de cada um. Ou seja, você vai desenvolver o teu programa em função de uma necessidade. A necessidade do Edivelto era de fazer um chanfro externo, interno, fazer um faceamento. Ele foi lá, conseguiu colocar isso em prática e, inclusive, foi até em pouco tempo que você fez isso aí, né? Sim, foi em pouquíssimo tempo, na verdade. Você começou, por exemplo, você pegou as aulas de parametrização, assistiu algumas ali, né? E acho que não deu o quê? Deu menos de 1 mês, 2 meses que você já começou a aplicar isso aí? Cara, na verdade, esse foi o primeiro programa parametrizado que eu fiz, da porca, né? Eu não tinha nem entrado na comunidade ainda. Foi nas lives do YouTube, né? Entendi. Aqui do CAD/CAM. Exato. Que massa, que massa. Só nas lives você já pegou o macete e já colocou para funcionar. Sim. Mas, olha só, para quem está acompanhando a gente aqui nesse podcast de hoje, como eu falei, existem diversas possibilidades para você aplicar essa parametrização no seu dia a dia. Uma delas, por exemplo, é ciclo de furação, né? Uma coisa... E a gente sempre fala, na verdade, né? Cara, se você quer se tornar um especialista CNC, quer fazer diferente dos demais que estão aí no chão de fábrica, constrói a sua própria biblioteca de programas parametrizados. Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa biblioteca, você vai em algum momento se deparar com um serviço extra, você vai fazer no chão de fábrica, seja na sua própria empresa ou numa empresa terceira em que você vai prestar um serviço. Então, quando a gente fala de biblioteca de programas parametrizados, a gente pode estar falando aqui de ciclos de furação, a gente pode estar falando, pode colocar nessa biblioteca ciclos de rosca. Você já imaginou fazer um parametrizado de ciclo de rosca, ao invés de você ficar mexendo nas duas linhas do G76 ali, Edivelto? A facilidade que não é utilizar esse cara? Cara, é surreal isso daí. Imagina numa rosca cônica. Então, Nossa. você tem que ficar fazendo cálculo do ângulo de inclinação.
Cara, é outra coisa. Exatamente. E aí entra ciclos de desbaste e acabamento. Você pode também utilizar a parametrização, usar esse programa na sua biblioteca. Inclusive, existem diversos conteúdos na comunidade CAD/CAM Brasil ensinando a utilizar isso aí. Parametrização de contorno. E olha que interessante, eu trabalhei muitos anos em ferramentaria, com moldes para fundição. E eu sempre, desde o início, eu percebi um padrão dentro da ferramentaria, que era fazer o quê? Fazer os contornos ali de um blank, né, que você estava recebendo, para depois iniciar, fazer o contorno, fazer um faceamento ali, um esquadrejamento, como chamam aí, para depois iniciar a estratégia de usinagem em si, da cavidade do molde ou qualquer outra coisa que tenha para ser feita. E eu ficava pensando, poxa vida, toda vez que o programador, eu lembro do programador, tem que fazer um desbaste aqui, um esquadrejamento, toda vez que ele vai ter que fazer isso aqui, ele vai lá no computador, faz tudo isso no CAM, repete lá todo o padrão de novo, traz esse programa, né? Cria um pós-processador ali, faz o programa, coloca na memória da máquina e aí faz aquela primeira operação, né? Quem está aqui, que trabalha, quem acompanha a gente aqui, que trabalha com ferramentaria, sabe muito bem disso, né? Geralmente você faz a programação por etapas, né? Você primeiro desenvolve ali a parte de esquadrejamentos, parte de faceamento, e aí depois que você vê o resultado na mesa, é que você vai partir para a figura da peça, né? Que você vai fazer ali a estratégia de usinagem no CAM para a figura da peça. E olha só, como é que a parametrização ela entra na ferramentaria de uma forma muito simples. Para você que está me acompanhando aqui, que é novo aí, programador de máquina, operador, ou até mesmo iniciante na área. Se você sabe usar a programação parametrizada para essa situação, você pode aplicar ela para o faceamento ali, para o esquadrejamento, para uma furação de coluna, se você estiver trabalhando com moldes também. E esse tipo de programação parametrizada poupa o seu tempo de ficar indo lá no computador, buscando ali as informações do CAM, colocando as informações de novo, dados de corte, aquele avanço, AP, aquele monte de informação, configuração de Magazine, tem que conectar a ferramenta que está na Magazine 12 com a Magazine 12 do CAM. E aí você imagina a possibilidade que você tem, mesmo utilizando o CAM, de errar um simples quadrejamento de uma peça. Inclusive, já aconteceu várias vezes, eu acompanhando um processo de usinagem, o programador ele errar a Magazine com a sincronia da Magazine no CAM com a Magazine que estava lá setada na máquina, né? E aí entrou a ferramenta, quebrou a ferramenta, enfim. Mas olha só, a parametrização nesse sentido, nesse caso aqui, ela pode entrar como uma mão na roda para o cara que não quer ir lá acompanhar esse primeiro processo. O programador especialista ele faz o seguinte, cara, você que é operador, me faz o favor, pega essa peça, coloca na máquina para mim, zera ela e pode rodar esse programa que está lá na máquina. É só altera, coloca essas dimensões, ele pode até passar num bilhetinho para o próprio operador. Olha só, pega essas informações aqui e coloca lá no programa. Ou até mesmo ele, se quiser, vai lá rapidão, faz isso. Mas o papel do especialista é mais acompanhar e transferir esse tipo de operacional para outra pessoa, né? Que está iniciando ou que não tem experiência ainda. Então vai lá, faz essas alterações e bota a peça para rodar. E aí, enquanto isso, ele faz o quê? Ele está focado em fazer a estratégia de usinagem. O desbaste ali, o pré-desbaste, o acabamento, entre outras coisas que são mais importantes ali com o tempo de um especialista, né? Então, veja que a gente está falando aqui, só nesse pouco tempo, de uma biblioteca de programas parametrizado, tá? Que você pode utilizar a seu favor. Falei aqui, ciclo de furação, ciclo de rosca, ciclo de desbaste e acabamento. Você também tem parametrização de rasgo de chaveta. Sim. Caraca, bicho! Tem coisa pra caramba pra você fazer no chão de fábrica. Rasgo de chaveta, interpolações.
A gente fez, inclusive, nas últimas 2 semanas atrás, a gente fez um parametrizado de interpolação, né? Falando de interpolação com a galera. E a parametrização de faseamento que eu falei agora há pouco aqui. Então, se você botar na balança, você tem aí no mínimo 7, 8 programas parametrizados de uma forma geral para você criar a sua primeira biblioteca, seu primeiro banco de dados. Na sua visão, Edvelto, que já trabalhou aí muitos anos como operador, programador, como que você acha que isso seria útil para você? Que benefício isso traria para você no chão de fábrica, com a visão que você tem hoje, tá? Não é pegando a visão do Edvelto lá atrás que não sabia de nada. É a visão que você tem hoje. Então, Renato, eu vou falar a experiência que eu tive nessa última empresa onde eu trabalhei, né? Ela adquiriu recentemente um centro de usinagem lá. E eu não tinha muita experiência, muita afinidade com o CAN, né? Só que eu enxerguei ali muitas operações que eu podia fazer com parametrizado, né? E comecei a desenvolver alguns parametrizados ali. Por exemplo, fazer um sextavado num quarto eixo da máquina. Nossa. Imagina, você tem ali, você só informa a medida do sextavado, o comprimento ali, e beleza. E eu não tinha tanta intimidade assim com o CAN. E era a mesma situação. Era lá, imagina, se ele tem 150 modelos de porca, são 150 sextavados de tamanho diferente. Então, são 150 peças que precisa fazer esse sextavado no quarto eixo ali. E eu já fui bolando essas programações parametrizadas. Cara, como eu enxergo isso hoje? Eu fazendo essa programação parametrizada, eu, por exemplo, tinha tempo de aprender, desenvolver no CAN. Porque o próprio operador, ele já poderia pegar as peças que precisavam fazer esse sextavado, pôr para fazer, enquanto eu estava fazendo outras programações, desenvolvendo, né, programações de CAN, por exemplo, a qual não seria impossível na parametrizada, por exemplo, em desenhos 3D, né? Eu estava ali ganhando tempo, né, fazendo programações de CAN, enquanto o próprio operador estava produzindo as peças. Ou, por exemplo, se tinha um blank, igual você mesmo falou, nessa empresa eu desenvolvi uns programas de faseamento, de contorno, por exemplo, furações, rosca com macho, que o próprio operador, pegando o desenho na mão e lendo ali no programa os comentários, as descrições que eu deixava no programa, ele conseguia tirar a peça, adiantar tipo 30%, às vezes 40% do que tinha que ser feito. Entendeu? Então ganhava-se muito tempo com essa programação parametrizada. Que massa! E o mais interessante, né? Você está dentro de uma empresa, trabalhando numa empresa, que tem um software de CAN e mesmo assim você vê a parametrização como uma oportunidade de melhorar ainda mais o processo. E é o que eu, Renato, sempre comento aqui com os nossos alunos da comunidade CAD/CAM Brasil e com o pessoal que está seguindo a gente, está acompanhando a gente aqui agora. O software de CAM não substitui a parametrização, assim como a parametrização não substitui o software de CAM. Ambos aí se complementam, né? E é muito comum a gente estar falando sobre parametrização e vi sempre alguém falar assim, cara, mas vocês estão muito ultrapassados. Vocês estão falando de parametrização, nós já estamos falando de software de CAM, nós já estamos avançado e tal. Eu falei, cara, esse tipo de afirmação sempre me vem à cabeça o seguinte, esse cara que está me falando isso não tem vivência no chão de fábrica. Esse cara não conhece o mercado de máquina CNC. Quantas e quantas vezes eu já estive em eventos de exposição de máquina e o cara que fabrica a máquina está lá, o vendedor antigão, o cara que conhece até um pouco de programação, ele vem falar assim, você está falando de parametrização, mas nós estamos falando de CAM já, que mundo é que vocês estão vivendo e tal? E eu penso, putz, cara, esperava que esse cara, como vendedor, soubesse até mais do que eu da realidade do mercado, mas parece que ele não está andando na trincheira como a gente anda, né? Por que eu estou falando isso para você que é novo, que está me acompanhando aqui? Porque olha só, hoje o Brasil é muito grande. O Brasil está aí com 26 estados, meu amigo, 5.570 municípios. E se você olhar bem,
existe praticamente uma máquina CNC em cada... Existe praticamente não, existe uma máquina CNC em todos os estados. No mínimo uma, tá? Em todos os estados. E nos municípios existem milhares, tá, de máquinas CNCs. E cada empresa que você visitar, você vai encontrar uma realidade diferente. Algumas, o José ou o Antônio, dono da empresa, comprou uma máquina, só que ele comprou com muito custo, ele não vai conseguir comprar um software de CAM. Ah, chegou um programador lá que o Antônio contratou e o programador está dizendo o seguinte, ó, eu só sei trabalhar aqui, meu irmão, com CAM. E aí, o que você acha que vai acontecer? O dono da empresa vai se endividar ainda mais porque você, programador, não sabe programar na máquina, não sabe fazer outra coisa a não ser o CAM. Então, a realidade do mercado CNC, ela é de empresas que têm a condição de comprar um software de CAM, e aí beleza, você pode só usar o CAM como uma muleta para você, assim como também tem empresas que não têm condição de comprar um software de CAM, e aí você utiliza da sua expertise aí, se você é um especialista, para programar a sua máquina, e se você é um especialista de fato, colocar a parametrização a seu favor para você potencializar a produção dessa empresa, até que ela consiga comprar um software de CAM e aí os dois, a parametrização e o CAM, se complementem para que a empresa consiga produzir cada vez mais. E olha só, acontece algo, Edivelto, no chão de fábrica muito comum, e eu já vi isso diversas vezes, inclusive em empresas que eu já passei, que é o seguinte, o programador está dizendo assim, ó, para o dono da empresa, meu amigo, não dá mais, não tem como a gente produzir mais aqui nessa máquina, porque a gente já está no limite, né? Está produzindo, eu já estou no meu limite, a máquina já está no limite dela, e aí, na cabeça do dono da empresa, o que acontece é, vamos comprar então uma outra máquina, né? Porque se a gente comprar uma outra máquina, a produção vai aumentar. Só que acontece o oposto. A empresa se endivida comprando mais uma máquina CNC. Coloca essa máquina no chão de fábrica, leva de 1 a 2 meses ali para começar realmente a fazer a máquina andar de fato, a produzir. E aí, 6 meses depois, o dono coloca na balança a produtividade que a empresa está tendo versus o custo que a empresa tem com aquela nova máquina. E sabe o que ele descobre? Você que está me acompanhando aqui agora, sabe o que ele descobre? Que a sua indicação para comprar uma nova máquina estava errada. Sabe por quê? Porque a empresa aumentou a produção dela, mas o custo foi junto. E aí não teve ganho nenhum para a empresa. Ela continua na estaca zero, se brincar, até um pouquinho antes da estaca zero. E por que a gente fala sempre da parametrização em peças e processos aqui? Porque é uma forma de você usar o conhecimento de especialistas que desenvolveram os comandos de máquina a seu favor para reduzir o tempo. E aí você descobre, cara, reduzir demais o tempo agora, como o Edivelto estava acabando de falar aqui, reduzir o tempo de fabricação dessa peça, diminuir os riscos de trombar uma máquina, diminuir o tempo que eu ficava na operação e fiz com que a empresa produzisse ainda mais com a mesma máquina. Quando você chega nesse ponto, aí sim você fala, cara, agora daqui para frente, se a gente não consegue produzir mais, eu tenho que realmente comprar uma outra máquina ou analisar a situação da empresa aqui para que a gente melhore os processos aqui. Mas se a gente já saiu da programação comum, que você tem que ficar lá, vamos pegar aqui uma média de Velto. Quando você ia alterar um programa que estava pronto, quanto tempo mais ou menos você levava para alterar um programa? Você lembra de cabeça aí? Cara, é um programa simples ali, vai lá, de 10 a 15 minutos ali, um programa com 5 ferramentas, por exemplo, no torno. Tá, até chegando 15 minutos aí, mais ou menos, tá? Isso. Vamos colocar então que você levou aí com um programa com até 5 ferramentas, 15 minutos para fazer a alteração. Olha só, se você pega um programa que está parametrizado já para essa mesma situação, você não vai levar mais que 5 minutos para fazer isso.
Você vai olhar lá, cara, quantas ferramentas são. Você já deixou o programa comentado. Inclusive, você falou agora mais cedo, né? Você deixou o seu programa parametrizado comentado lá, né? Sim, deixei tudo comentadinho. E digo mais, eu deixei comentado de acordo com o que o operador ia fazer de leitura de desenho. Então, as informações que o operador tinha no desenho que ele ia receber eram as informações que ele tinha que preencher lá. Por exemplo, teve uma situação lá que era um sextavado, né? Só que o cara não informava qual que era a medida do entrecantos do sextavado, de ponta a ponta do sextavado. Ele só informava a espessura. Então, eu não coloquei lá para o cara colocar assim, não, coloca a medida do entrecantos. Não, você põe a medida da espessura e o programa vai calcular o entrecantos. Então, o operador ele só tinha o compromisso assim de fazer a leitura do programa. E vai lá, em 1 minuto e meio ele refazia o programa. Olha só então, você sai... Olha só, você que está me acompanhando aqui, você imagina na empresa que você está, a produção ela não é tão alta, tá? Você faz muito setup, você faz muita troca aí de peças no torno ao longo do dia. Você imagina você perdendo aí, tá? 10 minutos a cada alteração de programa que você faz no chão de fábrica. Vamos colocar uma empresa que faça aí pelo menos umas 5 mudanças ao longo do dia. Primeiro e segundo turno, né? 5 mudanças, você perdendo aí em média 10 minutos. São 50 minutos. Agora multiplica isso pelos dias da semana que vão se passando aí de segunda a sexta-feira ou até mesmo no sábado aí. São 250 minutos aí que você leva no pé da máquina alterando programas. E isso no final do mês já é uma outra porrada, né? Que aí já são 1.000 minutos por mês. E no final do ano são mais de 10.000 minutos perdidos alterando o programa na máquina. E isso sim faz uma diferença absurda na produtividade da empresa no chão de fábrica. Você concorda ou não concorda? Com certeza, cara. Isso daí o calcanhar de Aquiles de todo o programador, né? O programador, ele perde-se muito tempo fazendo alterações de programas ali, que se ele conhecesse a parametrização, ele não teria essa dor de cabeça aí. Exatamente. E aí, a gente entra nessa situação mais uma vez em que você otimiza o seu tempo, diminui o seu estresse aí no pé da máquina fazendo alterações, inclusive pode trabalhar mais longe da máquina, colocando alguém para fazer isso para você. Então, olha o universo de possibilidades que existem para quem é programador de máquina, quem está iniciando na área. E nós estamos falando, se você lembrar do início do nosso podcast aqui, nós estamos falando de apenas 45 anos, né, de existência do comando numérico, né, computadorizado, que é o CNC. Começou em 1978 ali, até hoje a gente está evoluindo aos poucos. Mas olha só, tem uma outra coisa interessante também. Se a gente pegar para analisar a evolução dos comandos de máquina versus a evolução profissional, a capacidade profissional, existe uma diferença muito grande, né? Por quê? Por que existe uma diferença muito grande entre a evolução dos comandos e a capacitação humana? Porque se você pegar hoje para analisar um programador que está trabalhando numa máquina CNC, talvez ele está usando 1/10 do que a máquina tem disponível para ele ali. Sim. E ele nem faz ideia das oportunidades que ele está perdendo por não conhecer essas opções, na verdade, podemos dizer assim, que existem na máquina, né? E a parametrização, ela é um assunto muito recente que o CAD/CAM Brasil trouxe e está aplicando dentro da comunidade, ali com os alunos, fazendo os alunos aprenderem isso aí para usar a seu favor no dia a dia, no chão de fábrica. Por quê? Por que a gente entra nesse ponto aí de ensinar os alunos que querem realmente aprender parametrização? Porque você que está me acompanhando aqui, entenda o seguinte. Você lembra que eu te falei lá atrás qual que é a situação do Brasil? Existem empresas que são mais ricas financeiramente e existem outras empresas que não são tão afortunadas assim. E
a gente está preparando, né, os alunos para que, cara, na hora que você chegar numa empresa que não tem um software de CAM ou algo parecido, usa a parametrização a seu favor para que você se destaque ainda mais nessa empresa. Você não precisa ficar falando para todo mundo que você sabe utilizar a parametrização e tal. Só coloca para rodar e as pessoas vão falar assim, cara, como é que você faz essa máquina rodar tão rápido assim? Aí depois você explica o que é. Que é o que vai acontecer naturalmente no chão de fábrica. E além de você ter a parametrização como uma carta na manga na sua biblioteca, a gente também instrui aqui os alunos da comunidade a pegar essa parametrização e vender. Sim. Que ela é sua, a biblioteca é sua. Cara, usa ela como uma fonte de renda para você. Pega essa parametrização. Ó, tem uma empresa X ali que precisa de um ciclo de furação. Cara, os caras fazem muitas furações em flange, trabalha com manutenção e precisa realmente diminuir esse tempo de máquina ali, de operação, né, do cara fazendo alteração no programa ou até mesmo programando uma nova peça. Então, entrega para essa empresa a solução de um programa parametrizado. Cobra aí 450, 500, 600 reais, depende da situação da empresa. Você vai avaliar, cara, essa empresa aqui, pelo perfil dela, eu acho que eu posso cobrar até uns 600 reais aqui pelo meu programa parametrizado. Vai lá e vende. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Nenhuma. Não existe nada de errado. Por quê? Você está entregando uma solução que vai resolver o problema de alguém. Você foi lá, criou sua própria biblioteca, inclusive dentro da comunidade está lá os programas disponíveis para quem quiser pegar e utilizar a seu favor. Vai lá, aplica, usa no dia a dia e seja feliz, corre para o abraço. E olha só, quando a gente fala desse tipo de especialização, né, para quem está aqui me acompanhando agora, quantas oportunidades você que está me acompanhando aqui talvez tenha perdido e nem percebeu por não conhecer a parametrização, por não dominar esse tipo de programação. Às vezes você perdeu a oportunidade de dar uma consultoria para uma empresa e aplicar essa parametrização lá como um bônus a mais. Cara, ó, eu vou te dar essa consultoria aqui, vou resolver seu problema de programação, de máquina, operação, mas eu quero te vender um programa parametrizado que vai resolver o teu problema aqui na raiz. Você está disposto a comprar? E é claro que o cara vai olhar e falar assim, pô, bicho, se eu não preciso mais ter problema com máquina trombando, programador e especialista sempre no pé da máquina, eu posso deixar na mão de um operador, cara, me vende o programa, eu quero comprar. Sim. E aí você vai lá e oferece a solução para o cliente, né? Agora, vamos lá. Vamos para uma outra situação, tá? Que um outro lado que eu posso falar também sobre o mercado de máquinas CNC. E também entra nessa questão aí de conhecimento, né, para se tornar um especialista e também utilizar a parametrização a seu favor. Hoje, como eu acabei de falar, a evolução das máquinas e dos comandos está muito superior à evolução profissional, né? Está muito baixo hoje ainda a evolução profissional. E aí, isso gera um problema para as próprias empresas que estão vendendo máquinas CNCs. Porque até então, para o dono da empresa que vai comprar uma máquina, na cabeça dele, cara, vai ser ótimo eu comprar essa máquina, vai resolver o meu problema aqui na empresa. E aquilo que parece uma solução para ele vai se tornar um problema daqui a pouco. Por quê? Por que vai se tornar? Por que uma solução, que para ele, na cabeça dele é uma solução, vai se tornar um problema daqui a pouco? Porque ele vai ter que contratar pessoas para fazer essa máquina rodar. E está cada vez mais difícil encontrar um especialista para fazer uma máquina CNC de 1,5 milhão de reais rodar. Sim. E aí, o dono da empresa se vê com 2 problemas agora na sua mão. O primeiro é que antes ele achava que era uma solução comprar uma máquina, e agora ele descobriu que ele tem que encontrar um especialista para fazer essa máquina rodar. E agora eu tenho 2 problemas na minha mão e só descobri agora que comprei a máquina. E aí? Onde é que eu vou? Você que está me acompanhando aqui vai entrar nessa história. Você vai oferecer aquilo que você tem de melhor, o seu conhecimento por um preço justo. É assim que funciona a oferta e a demanda. Só que você tem que estar preparado para essas oportunidades, né? Sim. Você tem que estar preparado, ver no mercado, como a gente sempre faz aqui no CAD-CAM Brasil, para quando aparecer essa oportunidade, seja lá no Mato Grosso, seja em Rondônia, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar, você abrace ela com unhas e dentes
e fala, meu amigo, eu vou te dar a solução que você precisa. Só que não dá para a gente conversar sobre salário a partir de R$ 5.000. Vamos começar a partir dos 6K por mês e a gente vai evoluir nessa conversa aqui nos próximos 6, 12 meses, à medida que eu vou te dando resultados aqui. Sim. Cara, e só para você ver aí, como que a mente da galera que mexe com o CAN aí, que só vê o CAN como solução, né, é pequena. Tem um comando, chama MCS. É um comando que não é muito conhecido, é pouco conhecido. E ele era um comando bem simples. Não tinha parametrização, tinham poucos ciclos, né? Esse comando, ele se atualizou, ele virou o MCS Proteu. Hoje ele tem parametrização. Agora você me explica uma coisa, como que um comando evolui e não tinha parametrização e evolui e agora tem? Ué, ele evoluiu para trás? Não faz sentido, né? Exatamente. Então você imagina, se o fabricante, o desenvolvedor do software, né, ele já colocou, adaptou o programa, né, o comando, né, para parametrização, é porque ele enxergou, cara, não dá mais para continuar sem. Não dá. E olha que a gente está falando de empresas enormes, né? Que estão no mercado aí há um bom tempo e sabem, né, de cada uma das dificuldades do mercado de máquinas CNC. Sim. Então, só para vocês que estão acompanhando a gente aqui entenderem como que é dinâmico o mercado de máquina e como que a situação atual do nosso país está ficando cada vez mais crítica com relação a conhecimento, a pessoas que realmente estão capacitadas para pegar uma máquina e fazer ela rodar. O cenário hoje, em termos de vendas de máquinas, se a gente pegar hoje só a própria Home Nacional, que fabrica máquinas, a gente tem uma média aí de 2,5 máquinas sendo entregue por dia. A Home está, cada ano que passa, batendo recordes de vendas de máquinas CNC. E eu não estou nem falando ainda das outras fabricantes que estão também no mercado aqui, entregando máquinas. Mas, no geral, a entrega de máquinas CNC hoje, ela está numa média aí de 8 até 10 máquinas por dia. Cara, é muita máquina CNC. Sim. Muita máquina CNC entrando no mercado. E aonde estão os especialistas que vão pegar essas oportunidades? Talvez estejam ainda focados, e quem está focado demais numa coisa e deixa de enxergar as oportunidades, talvez não seja visto como especialista. Talvez o cara que poderia se tornar um especialista está focado demais numa única situação, na empresa que ele está, vendo um único processo, não enxerga o mercado de uma forma diferente e aí ele deixa passar as oportunidades de ir para uma outra empresa, dar uma consultoria ou até mesmo, quem sabe, lá na frente montar a sua própria empresa. Exato. Então, entendam, você que está aqui me acompanhando, que a gente começou lá atrás, eu comecei, né, falando aqui com vocês sobre história, como que começou o torno CNC, né? Era um torno de vara lá há 300 anos antes de Cristo, e as coisas foram evoluindo com o tempo. E até chegar nesse momento atual de programas, comandos numéricos computadorizados, softwares de CAM, parametrização. E se você que está me acompanhando aqui, pega essa informação e anota ela no seu caderno a partir de agora, tá? Você foi para a escola durante muitos anos, eu também fui. Só que, quando você olha para o passado, quando você estuda a história, não é para entender o passado. Você estuda a história para entender o presente e o futuro. É por essa razão que eu comecei esse podcast. Sempre vou, assim que quando tiver a oportunidade, de começar mostrando fatos históricos para você entender aonde é que nós estamos chegando. Então, hoje, quem não está se capacitando da forma correta vai ser engolido rapidamente. E as coisas estão acontecendo de uma forma hoje no mercado em que você está aqui 20 anos numa empresa e daqui a pouco alguém que tem menos idade do que você tem de tempo de serviço vai chegar e vai tomar o seu lugar rapidamente e vai ter um salário talvez não, é muito mais provável, 2 vezes maior do que o seu. Por quê? Porque o cara vai entrar
com sangue novo, vendo diversas possibilidades de mudar aqueles processos e fazer a empresa faturar mais. Tem alguma coisa errada nisso, Renato? Não, não tem nada de errado. Você acha que tem alguma coisa errada? Uma empresa que busca crescer, demitir alguém que está há 20 anos, mas que não dá mais resultados por alguém que está dando resultado e paga um salário equivalente? Com certeza não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é você vendo os fatos históricos que eu te passei nesse início do podcast aqui, você continuar ainda acreditando que a permanência dentro de uma empresa por mais 10, 15 anos é o que vai te tornar um especialista. Vai te levar de um ponto A até um ponto B. E uma coisa interessante, eu sempre falo isso aqui constantemente, é que o seguinte, tem uma coisa, existe uma diferença muito grande entre tempo de serviço e experiência, né? Eu sempre repito isso aqui para ficar, tem muita gente nova chegando aqui. Às vezes o programador me fala assim, olha, eu estou há 15 anos nessa empresa, eu estou há 20 anos nessa empresa, tenho 15, 20 anos de experiência. Mas, cara, para analisar bem, você está há 20 anos nessa empresa, será que realmente você tem 20 anos de experiência? E aí o cara vai falar assim, não, tenho. Tá, então deixa eu te falar uma coisa. Você parou de aprender tem quanto tempo? Ah, cara, eu estou repetindo a mesma coisa, deve ter uns 18 anos. Pois é, você tem 2 anos de experiência e 18 anos de vivência. Você anotou essa aí? Anota essa aí. Você está 18 anos repetindo a mesma coisa e está chamando isso aí de experiência. Não é experiência. Pega o conhecimento que está disperso aí pela humanidade, inclusive está aqui também dentro do CAD-CAM Brasil, para que você use a seu favor e comece a trocar resultado por dinheiro. Comece a trabalhar 1 ano e ter 1 ano de experiência, trabalhar 2 anos e ter 2 anos de experiência, aplicando sempre uma coisa nova no chão de fábrica. Isso sim vai te fazer que com 5 anos de mercado de máquina, você iniciante, estou até falando para você agora também, tá? Está começando aqui agora, você fresador, torneiro mecânico, está começando a entrar numa máquina CNC, faça com que você, com 5 anos de experiência, tenha muito mais experiência do que alguém que tem 20 anos de vivência e que diz ter experiência. Faz sentido? Você que está me acompanhando aqui nesse podcast de hoje, eu tenho certeza que você entendeu essa relação. Acho que ficou claro, né, Edivelto? Qual que é essa relação aí, né? Não, ficou sim, cara. E assim, como um sábio filósofo contemporâneo, o Renato Castro já me disse uma vez, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? A gente cai no comodismo muito fácil, né? E isso aí é um veneno para todo mundo, né? E sem contar que a evolução, tanto das máquinas, né, de comandos e tal, quanto toda a tecnologia tem sido cada vez mais rápido. Sim. Então, igual você falou, há 45 anos atrás, talvez as máquinas demoraram aí 5, 10 anos para se atualizar. Mas quando se atualizaram, demoraram aí 8, 7 anos para se atualizar. E agora, cara, a própria Fanuc não tem muito tempo que lançou o comando MD, já está no MF em menos de 2 anos. Cara, a evolução tem sido cada vez mais rápida. Então, se a gente não se especializar, a gente vai ser engolido pelo mercado, igual você mesmo falou aí agora. Exatamente. E se a gente parar para pensar assim, poxa, Renato, mas eu não vou conseguir acompanhar isso aí. Consegue. Sabe por quê? Porque a cada mudança de versão entra um detalhe ali, né? O que não dá é para você ficar na versão 1980 e querer se atualizar para a versão 2023. Aí você vai ter que, putz, cara, vou ter que ver tudo que aconteceu de lá para cá para entender. Mas a partir do momento que você está se especializando, está buscando conhecimento, cara, você vai só fazer um upgrade aí, uma atualização também na sua memória para descobrir o que foi feito de alteração, né? Sim, sim. Então, vejam vocês que estão acompanhando a gente aí nesse nosso podcast. A galera está comentando aí no chat. Seguinte, hoje a gente está falando sobre peças e processos em que você pode aplicar a parametrização. Mas isso envolve um conhecimento, né? O conhecimento de usar a parametrização a seu favor para que você reduza o tempo no chão de fábrica. E como é que você vai aplicar isso? Cara, só conhecendo de fato a parametrização para você entender
as possibilidades que você tem em suas mãos de melhorar um processo, de se tornar um especialista e faturar salários aí acima da média, que é o que a gente busca aqui para programadores e operadores de máquina CNC, inclusive para quem está iniciando na área também. Legal? Bom, você tem mais alguma dúvida aí, alguma pergunta de alguém que você queira passar aqui para o nosso podcast de hoje? Cara, o Marcelo Stray, eu trabalho há 6 anos em torno do CNC. Como faço para fazer a parametrização? Não sei usar. Ele faz os programas no pé da máquina. Como que ele pode fazer para aprender a programação parametrizada, Renatão? Meu amigo, deixa eu te falar. Hoje, a gente tem falado bastante e tem diversos outros alunos aqui na comunidade que eram auxiliares de chão de fábrica, né? Nunca pegaram numa máquina CNC, nunca pegaram sequer num torno, numa máquina ferramenta, qualquer máquina que seja. E em, sei lá, um mês, tem o Alexandre que deve estar acompanhando a gente aí, um mês o cara estava usando parametrização na máquina dele. Teve outros alunos aí em 2 meses, outros em 6 meses, já aplicaram a parametrização. E como que foi tão rápido isso? Cara, método, forma de ensino para que você acelere no tempo. Você vai lá, vai aprender a programação do básico até um pouco mais avançada a programação ISO, que você vai utilizar no seu dia a dia, e aos poucos você vai implementando a parametrização no seu conhecimento. E aí você vai ver que em 5, 6 meses você já vai estar usando a parametrização na sua máquina aí, tranquilamente, sem dores de cabeça, sem você ter que pegar uma apostila de máquina e ficar olhando para aqueles programas prontos ali e tentar entender linha por linha. Então, a resposta é o seguinte, meu amigo, esteja próximo de outros especialistas, é o que a gente faz aqui na comunidade, é juntar o maior número de programadores, operadores, iniciantes, para que eles se ajudem, se tornem especialistas e consigam, o mais rápido possível, aplicar a parametrização no seu dia a dia. Cara, isso aí é toda a realidade mesmo, viu, Renato? Quando a gente está num ambiente onde todo mundo fala a mesma língua, né? A gente começa a crescer junto, a gente tá todo mundo falando português, vai todo mundo falar português ao mesmo tempo e um vai incentivando o outro a crescer, né? Tem um outro aqui que falou que o sonho dele é fazer um parametrizado com uma peça, uma rosca, que ele tem uma família de peça que é só para fazer rosca e tá pedindo um parametrizado. Meu amigo, seguinte, inclusive esse tipo de conteúdo tá lá na comunidade CAD/CAM Brasil, né, para os alunos aplicarem esse parametrizado em rosca, né? Sim. Inclusive a gente até mostrou isso já na semana da programação parametrizada, uma rosca perfeita, né, acabamento perfeito utilizando a programação parametrizada. E, meu amigo, esteja junto com os especialistas, porque além do programa... Porque, olha só, vamos pensar o seguinte. Você quer programa agora, né? Você quer um programa para aplicar na sua máquina. Mas olha só, melhor do que ter um programa é ter o conhecimento para você fazer esse programa ou até mesmo utilizar esse programa e fazer outros mais, né? Porque se você começar querendo peixe, daqui a pouco você só vai querer peixe, você não vai querer mais a vara para pescar, você não vai querer aprender e aplicar isso no seu dia a dia. Certo ou estou errado, Divelto? Não, tá certinho, cara. Você falou agora é a realidade, né? A parametrização, além de acelerar o processo, né, da usinagem, além de acelerar o processo de programação, cara, ele te dá um desenvolvimento de raciocínio gigante, gigante. Quando você entende a programação parametrizada, te abre um leque na cabeça a imaginar situações que você já passou, que você pode passar e aplicar esse tipo de coisa. Então, não é só resolver o problema de tempo de máquina, de acabamento, não. É você mudar a sua forma de pensar. A programação parametrizada, ela vai além ali da máquina mesmo, né? Ela muda o teu raciocínio lógico, né?
Exatamente. É nesse ponto que a gente chega também, né? A parametrização, ela desenvolve ainda mais sua capacidade mental, né? De pensar e resolver problemas simples e problemas complexos. Eu digo que problema complexo é só a junção de um monte de problemas simples misturado. Então, não tem problema complexo. Existe um problema que está cheio de pequenos micros problemas que você não sabe ainda como montar um quebra-cabeça. Inclusive, o pessoal da equipe que está aí acompanhando a gente, para quem vai participar aí de uma próxima oportunidade na turma, o pessoal vai colocar um link aí de uma lista de espera, tá? Para quem realmente vai futuramente quer entrar para a comunidade, quer se tornar um especialista e entender um pouco mais sobre parametrização, como a gente falou aqui nesse podcast, nesse bate-papo de hoje. Então, para a gente finalizar esse nosso podcast de hoje, eu espero que você que está acompanhando a gente aqui agora, está me acompanhando, tenha entendido essa evolução das máquinas, aonde é que você está agora, nesse momento, aonde é que você quer chegar como um programador. Você quer trabalhar no Brasil, quer trabalhar em outro país, no Canadá, na Austrália. Tenha certeza de uma coisa, tá? Você acha que às vezes esses países estão avançados com relação à parametrização? Não estão. Inclusive, muitos estão piores do que o Brasil. Sim. Não tem mão de obra e nem sabe que existe parametrização. É aquela história. Até sabem, é como caviar. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Né? Tem aquela música que fala assim, nunca vi, nem comi, só ouço falar. Então, a realidade lá fora também está assim. Então, hoje, futuramente, e quando eu falo futuramente, é daqui a poucos meses e poucos anos, tá? O mercado vai ser daqueles que estão mais preparados. Os melhores salários vão continuar sendo de quem está mais preparado. E não tem outra escapatória. É a lei natural da sobrevivência das profissões do futuro. Fechou? Então, meu amigo, você que está me acompanhando, programador de máquina, você é operador de máquina, iniciante, torneiro, fresador, esse foi o nosso podcast de hoje, em que a gente fala aqui, né, do zero à programação parametrizada. O nosso assunto aqui hoje foi quais peças e processos eu consigo aplicar a parametrização. E eu espero que você que está me acompanhando aqui saiba exatamente onde é que você está, onde você quer chegar como um profissional de máquina CNC e se você está encarando realmente essa profissão como uma profissão e não só como um passatempo no chão de fábrica, né? Porque o tempo vai passar de qualquer forma e aí você tem que saber o mais rápido possível se você está fazendo as melhores escolhas aí e se você tem o conhecimento realmente para fazer as melhores escolhas. Então esse foi o nosso podcast de hoje, do zero à programação parametrizada. Eu me chamo Renato Castro, sou engenheiro mecânico e ajudo programadores e operadores de máquinas CNCs a faturarem no mínimo 6K por mês e se tornarem especialistas no seu comando utilizando a programação parametrizada. E eu estive com ele aqui, se apresente aí para finalizar nossa aula, meu amigo. Eu sou o Edivelton Alencar, né, um especialista CNC. Hoje, graças aí à CAD/CAM e ao meu empenho no curso aí. E estou aqui para ajudar a comunidade também a se tornar um especialista aí. É isso aí. Tamo junto. Um grande abraço para você, programador de máquina CNC. E tchau!